noite, senhores. Como estão? Tudo bem? É com grande prazer que anuncio a volta do História em Debate. Sei que foram longos 2 anos sem me comunicar com vocês, diversas coisas no meu cotidiano, trabalho, a própria faculdade. E a partir disso, infelizmente, não consegui postar os vídeos, não consegui dar muito andamento no canal. O que me motivou ao retorno do História em Debate e do próprio canal em si, do Delivery, foi justamente a adesão de muitos membros, de muitas pessoas que se interessam por história e, assim como eu, amam o tema, amam discursar sobre as ciências humanas em geral. E a partir de ver que houve muita movimentação, comentários, participação de vocês, eu decidi que eu deveria me esforçar e voltar. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar quanto ao equipamento, talvez a qualidade não esteja tão boa como vocês merecem, mas eu vou fazer o possível para levar um conteúdo de qualidade, algo que realmente vocês merecem, que vai tornar a nossa caminhada pela história algo prazeroso, algo dinâmico, algo agregador, que é isso que nós esperamos, né? Bom, como havia dito no último encontro, nós irmos tratar sobre o início, né, sobre a pré-história, e justamente sobre ela que vamos falar agora. E é um período muito vasto, como vocês se lembram, né? A pré-história, o início de tudo. Difícil estudarmos a pré-história justamente pela sua longevidade e pela falta de material, digamos, a falta de provas, a falta de coisas conclusivas para que cheguemos ao ponto de sabermos, de desmembrarmos tudo que aconteceu. Porém, vamos aqui traçar paralelos e vamos aqui criar a estrada para que definitivamente conseguimos colocar as pautas e os assuntos. Então eu escolhi alguns tópicos que nós vamos usar então para elucidar o nosso trajeto. Bom, aqui temos a pré-história. Coloquei um pequeno exemplo sobre como é diversa a evolução do homem, né? Vamos tratar sobre a história humana, mas também colocaremos algum foco em temas como biologia, temas assim que dão alusão justamente ao início desse processo, né? Muito bem. Como digo, a pré-história é um período muito extenso, 4,4 milhões de anos. No entanto, se formos falar da origem do nosso planeta, vamos remeter a épocas talvez 4,5 bilhões de anos, né? A formação do nosso planeta é algo muito complexo. Ela, digamos, se data a uma época de grande, após a explosão do Big Bang, né? Não vou entrar tanto nesse mérito biológico justamente por não ser tanto a minha área, mas vou trazer esse comentário para conseguirmos então preparar o nosso caminho, não é? Muito bem. Após esse período em que o nosso planeta estava se formando e como ele era uma bola de energia, uma bola extensa de massa quente, houve períodos de muitas chuvas, houve uma série de mudanças climáticas, mudanças drásticas. Nesse momento foi se formando os continentes, após essa grande chuva que formou nossos oceanos, e é a partir dali, do oceano, que vimos então os primeiros passos e o surgimento do homem a seguir, o surgimento da vida em nosso planeta, né? Então passamos ao próximo passo, que seria as teorias em choque. Porque temos diversas explicações, temos diversas maneiras de procurarmos de onde surgiu o homem, como ele veio, como ele aconteceu. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de usar e de comunicar a vocês que na nossa história nós temos diversas maneiras e formas de explicar o surgimento do homem, né? E eu escolhi falar justamente de início sobre Charles Darwin, que foi um grande naturalista, famoso, e diversas outras áreas, ele foi muito importante. No entanto, eu gostaria de falar sobre ele para elucidar o seguinte: como vamos tratar de história, a história da humanidade, eu gostaria de partir do ponto que a história, ela é um misto de coisas, ela é algo que não é exato. Normalmente vai acontecer, talvez até nos comentários a seguir, sobre o criacionismo,
sobre o evolucionismo, sobre diversas outras maneiras de ver a evolução do nosso planeta, da vida. No entanto, eu gostaria de partir do ponto do seguinte: aqui usaremos o evolucionismo, usaremos as teorias de Charles Darwin, perdoe-me. Usaremos essas teorias, que são por parte da maioria dos concursos, da maioria dos vestibulares, da maioria do Enem, que será realizado daqui a alguns dias. Nós vamos usá-lo justamente por isso. Não queremos contrapor nenhuma crença pessoal, não queremos contrapor nada em que você acredite. Pelo contrário, convidamos todos para o debate respeitoso. Essa é a ideia principal do canal. A questão é, até abro um preâmbulo, abro parênteses aqui para dizer, tenho ideias futuras de fazer documentários e discussões sobre diversas religiões, diversas formas de ver o mundo. Por exemplo, falarmos sobre mitologia grega, sobre mitologia hindu, sobre várias e diversas formas de compreender a nossa vida, a nossa existência, os nossos povos. A ideia justamente das ciências humanas é essa: agregar, falar sobre todas essas premissas, não é? Então, justamente, vamos começar então a partir do evolucionismo para conseguirmos continuar o nosso caminho. Muito bem. Bom, Charles Darwin foi um famoso naturalista, né? Ele viajou pelo mundo, ele estudou diversas espécies, teve diversas obras publicadas, foi polêmico em sua época, por ser inglês, ele era uma pessoa muito notória, mas as suas obras, para a sua época, causavam um verdadeiro espanto, causavam discussão, porque ele revolucionou a maneira de como você estuda as espécies e de como elas evoluíram, contrapondo totalmente ao que se acreditava, ao que se queria acreditar com relação à criação da vida humana e da vida dos animais e de todos os seres do nosso planeta. Muito bem, a partir disso, as teorias se enfrentaram. Charles Darwin enfrentou diversas dificuldades até publicar suas obras. Ele encarou muitas lutas, ele foi muito confrontado pela academia científica, por diversos líderes religiosos, enfim, ele teve uma vida muito difícil, mas suas obras foram um ponto inicial, um ponto assim de grande... naquele momento assim, o ser humano começou a ver, a olhar mais para a natureza, para compreender coisas de si próprio, e a partir disso ele conseguiu nos elucidar, né? Ele, a partir do momento que você de repente pensa assim, o ser humano veio do macaco, essa era uma questão que qualquer cientista da época, qualquer pessoa muito inteligente, se deparava com a obra de Darwin, que em certo momento diz: somos da família dos macacos, temos similaridades a eles, e é isso que causava bastante espanto. O ser humano, em toda a sua vaidade, ele jamais gostaria de ser comparado a um ser dito inferior por ele, e isso era algo assim muito notório. No entanto, entendamos depois que, através do homem e do macaco e os mitos e verdades, que justamente isso, não somos potencialmente macacos, né? Quando somos, digamos, confrontados com a questão por outras pessoas, numa discussão, num debate, mas então os macacos que existem hoje podem um dia evoluir e se transformar em humanos? Claro que não, né? Se aprofundarmos nas teorias de Darwin, nos estudos e de seus companheiros, de muitas pessoas da época, vamos entender que somos uma das muitas espécies de macacos, de hominídeos, de primatas, que passou por esse processo de evolução que levou milhares, centenas de anos, milhões de anos, até chegarmos hoje. E justamente aqui vamos ver como essas espécies se modificaram. São os hominídeos. Foram muitas espécies. Tenho dois exemplos aqui, por exemplo, como Australopithecus ramidus ou Australopithecus afarensis, que talvez tenha sido o primeiro a ficar em duas patas, o primeiro a ter essas diferenciações, né? Aí temos os principais gêneros Homo, que são os mais estudados, que são os que de repente temos que ter mais informações sobre eles, né? Lá em 2,6 mil anos, começamos com o Habilis. O Habilis, ele praticamente em sua aparência lembrara muito um chimpanzé, né? Com algumas certas diferenças de peso, de tamanho. Porém, seu intelecto é algo assim fora
do normal de qualquer macaco existente hoje, né? Então é importante frisar isso. Houve uma forma, assim, digamos assim, a árvore da evolução dos homens, ela é cheia de ramificações, ela é extensa. Então é importante que isso fique claro. Somos uma dessas muitas espécies que conseguiu evoluir através do tempo e através de todas essas espécies que vamos citar. Ou seja, não somos exatamente macacos, mas somos parentes, parentes distantes, porém ainda assim somos parentes deles, temos muitas semelhanças, entendem? Muito bem, então o habilis surgiu nesse momento, 2,6 milhões de anos, na África. Uma coisa interessante de você de repente entender sobre o habilis é o seguinte: esse nome justamente vem de habilidoso, além dele poder usar, pegar coisas com a mão, ter um intelecto de usar objetos, de pegar ossos, de trabalhar a pedra, isso é importante, a pedra lascada. Ele tinha uma percepção diferente aos outros primatas. Viviam em grandes árvores, no meio da savana africana. Nesse momento a África era um mar de árvores, árvores gigantescas, e esses animais viviam comendo outros seres pequenos em cima das árvores. Com o passar do tempo, essas árvores foram ficando escassas, e para eles pularem de outras árvores para uma para outra e manter a sua sobrevivência, ficando cada vez mais difícil. Ir ao solo nesse período era arriscar a vida. Haviam grandes predadores lá embaixo, grandes mamíferos, felinos poderosos que poderiam devorá-los e acabar com eles. Nesse momento, o habilis teve que descer ao solo. O habilis teve que olhar à sua frente, ele teve que ficar em pé em duas patas para olhar a relva, para proteger os filhotes, para buscar comida. Esse momento em que ele fica em pé, que ele olha adiante, que ele fica esguio, esse é um momento chave na evolução humana, né? Eu peço perdão aos meus caros amigos, não é muito a minha área específica, mas eu gostaria de justamente trazer esse ponto no começo da evolução humana. O que levou o homem a chegar ao ponto que ele está hoje, o que vai levá-lo adiante, é justamente essa curiosidade, o desafio e a necessidade de se adaptar para evoluir e para sobreviver. Muito bem, depois vem o Erectus, que justamente ele foi evoluindo ao tempo, ele ficava mais tempo em pé, né? Ele já tinha características mais aproximadas às nossas e ele trabalhava a pedra e as ferramentas de maneira mais habilidosa que o seu antecessor, o habilis. Ele conseguia dessa maneira fazer com que a ferramenta parecesse mais como machados de mão, como facas, deixava ela mais pontiaguda, ele era mais inteligente. Inclusive há relatos de estudiosos de fósseis do Erectus que possuem ferimentos que foram tratados, eles tinham preocupação com outros membros da tribo. Então isso mostra o grande desenvolvimento. E mais importante, o Erectus foi justamente a primeira espécie a manipular o fogo. Ele observou o fogo, ele viu o fogo cair do céu num raio e ele foi lá e viu que aquilo poderia ser algo útil, uma ferramenta para iluminar, para se defender de outros predadores e para posteriormente cozinhar o alimento. E isso sem dúvida vai ser a maior ferramenta de evolução do homem, que vamos tratar a seguir depois. Muito bem, depois vem o Neandertal, né? Ele leva esse nome justamente por ter sido o seu fóssil achado no Vale de Neander, na Alemanha, né? O homem de Neandertal, né, como muitos conhecem, era um ser muito forte, possuía um tórax muito largo, tinha uma musculatura imensamente forte, maior do que da sua espécie, né? Um focinho longo, parecia como se fosse uma espécie de um homem cachorro, assim, com uma boca para frente, muito poder na mandíbula e realmente muito inteligente, né? Inclusive há relatos que talvez é possível que o homem de Neandertal foi contemporâneo ao nosso próximo, e o que somos hoje, o Homo sapiens, né? E o que somos hoje. E nesse período aqui se passaram 2,5 milhões de anos até chegar a nós. Então vocês percebam, a pré-história é muito extensa, é muitos anos, é muito período. Então a gente precisava apenas de uma luz, assim. Eu apoio todos vocês a buscar documentários, buscar artigos, porque realmente é muito interessante. Até antes, né, na origem da vida, dos seres microscópicos, os dinossauros,
os anfíbios, tudo isso assim é muito sensacional. Eu até convido a vocês, se houver alguém que conheça algum canal que tenha esse tipo de documentário, que chame para nós, para participar da nossa conversa, né? Como eu disse, infelizmente não é muito a minha especialidade, mas eu gostaria de lançar essas discussões para a gente continuar, né, nosso caminho. Então, após o Homo sapiens, tudo mudou, tudo ia mudar. Esse ser inteligente ia dominar o mundo, ia caminhar, ia caçar, ia se organizar, ia se tornar então o ser que dominou o globo e que ia mudar tudo dali por diante, em seguida a vida de todo o nosso planeta, né? E o que ia nos seguir até os dias de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a todos por não terem perdido a fé no canal, por gostarem das nossas postagens, e eu quero realmente agora ter mais frequência, trabalhar mais o canal, trazer mais qualidade, talvez com o tempo melhorar a parte técnica do som, da imagem, a resolução, enfim, eu vou fazer todo o meu possível, né? E agradeço a todos vocês, estou muito feliz por estar de volta e até o nosso próximo encontro, pessoal. Quando vamos então falar sobre o cotidiano dessa vida primitiva, até chegarmos então no início da origem das civilizações, que é então no início da escrita, tá? Meu muito obrigado, um abraço a todos, até mais. Como essas espécies se modificaram, são os hominídeos. Foram muitas espécies. Tenho dois exemplos aqui, por exemplo, como Australopithecus ramídeos ou Australopithecus afarensis, que talvez tenha sido o primeiro a ficar em duas patas, o primeiro a ter essas diferenciações, né? Aí temos os principais gêneros Homo, que são os mais estudados, que são os que de repente temos que ter mais informações sobre eles, né? Lá em 2,6 mil anos, começamos com o habilis. O habilis, ele praticamente em sua aparência lembrara muito um chimpanzé, né? Com algumas certas diferenças de peso, de tamanho. Porém, seu intelecto é algo assim fora do normal de qualquer macaco existente hoje, né? Então, é importante frisar isso. Houve uma forma, assim, digamos assim, a árvore da evolução dos homens, ela é cheia de ramificações, ela é extensa. Então, é importante que isso fique claro. Somos uma dessas muitas espécies que conseguiu evoluir através do tempo e através de todas essas espécies que vamos citar. Ou seja, não somos exatamente macacos, mas somos parentes distantes, porém ainda assim somos parentes deles, temos muitas semelhanças, entendem? Muito bem, então o habilis surgiu nesse momento, 2,6 milhões de anos, na África. Uma coisa interessante de você de repente entender sobre o habilis é o seguinte: esse nome justamente vem de habilidoso, além dele poder pegar coisas com a mão, ter um intelecto de usar objetos, de pegar ossos, de trabalhar a pedra, isso é importante, a pedra lascada. Ele tinha uma percepção diferente aos outros primatas. Viviam em grandes árvores, no meio da savana africana. Nesse momento a África era um mar de árvores, árvores gigantescas, e esses animais viviam comendo outros seres pequenos em cima das árvores. Com o passar do tempo, essas árvores foram ficando escassas, e para eles pularem de outras árvores uma para outra e manter a sua sobrevivência, ficando cada vez mais difícil. Ir ao solo nesse período era arriscar a vida. Haviam grandes predadores lá embaixo, grandes mamíferos, felinos poderosos que poderiam devorá-los e acabar com eles. Nesse momento, o habilis teve que descer ao solo. O habilis teve que olhar à sua frente, ele teve que ficar em pé em duas patas para olhar a relva, para proteger os filhotes, para buscar comida. Esse momento em que ele fica em pé, que ele olha adiante, que ele fica esguio, esse é um momento chave na evolução humana, né? Eu peço perdão aos meus caros amigos, não é muito a minha área específica, mas eu gosto. Podem um dia evoluir e se transformar em humanos? Claro que não, né? Se aprofundarmos nas teorias de Darwin, nos estudos e de seus companheiros, de muitas pessoas da época, vamos entender que somos uma das muitas espécies de macacos, de hominídeos, de primatas, que passou por esse processo de evolução
que levou milhares, centenas de anos, milhões de anos, até chegarmos hoje. E justamente aqui vamos ver como essas espécies se modificaram. São os hominídeos. Foram muitas espécies. Tenho dois exemplos aqui, por exemplo, como Australopithecus ramídeos ou Australopithecus afarensis, que talvez tenha sido o primeiro a ficar em duas patas, o primeiro a ter essas diferenciações, né? Aí temos os principais gêneros Homo, que são os mais estudados, que são os que de repente temos que ter mais informações sobre eles, né? Lá em 2,6 mil anos, começamos com o Habilis. O Habilis, ele praticamente em sua aparência lembrara muito um chimpanzé, né? Com algumas certas diferenças de peso, de tamanho. Porém, seu intelecto é algo assim fora do normal de qualquer macaco existente hoje, né? Então, é importante frisar isso. Houve uma forma, assim, digamos assim, a árvore da evolução dos homens, ela é cheia de ramificações, ela é extensa. Então, é importante que isso fique claro. Somos uma dessas muitas espécies que conseguiu evoluir através do tempo e através de todas essas espécies que vamos citar. Ou seja, não somos exatamente macacos, mas somos parentes distantes, porém, ainda assim, somos parentes deles, temos muitas semelhanças, entendem? Muito bem. Então, o Habilis surgiu nesse momento, 2,6 milhões de anos, na África. Uma coisa interessante de você, de repente, entender sobre o Habilis é o seguinte: esse nome justamente vem de habilidoso, além dele poder pegar coisas com a mão, ter um intelecto de usar objetos, de pegar ossos, de trabalhar a pedra, isso é importante, a pedra lascada. Ele tinha uma percepção diferente aos outros primatas. Viviam em grandes árvores, no meio da savana africana. Nesse momento a África era um mar de árvores, árvores gigantescas, e esses animais viviam comendo outros seres pequenos em cima das árvores. Com o passar do tempo, essas árvores foram ficando escassas, e para eles pularem de outras árvores uma para outra e manter a sua sobrevivência, ficando cada vez mais difícil. Ir ao solo nesse período era arriscar a vida. Haviam grandes predadores lá embaixo, grandes mamíferos felinos poderosos que poderiam preparar o nosso caminho, não é? Muito bem. Após esse período em que o nosso planeta estava se formando e como ele era uma bola de energia, uma bola extensa de massa quente, houve períodos de muitas chuvas, houve uma série de mudanças climáticas, mudanças drásticas. Nesse momento foi se formando os continentes, após essa grande chuva que formou nossos oceanos, e é a partir dali, do oceano, que vimos então os primeiros passos e o surgimento do homem a seguir, o surgimento da vida em nosso planeta, né? Então passamos ao próximo passo, que seria as teorias em choque. Porque temos diversas explicações, temos diversas maneiras de procurarmos de onde surgiu o homem, como ele veio, como ele aconteceu. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de usar e de comunicar a vocês que na nossa história nós temos diversas maneiras e formas de explicar o surgimento do homem, né? E eu escolhi falar justamente de início sobre Charles Darwin, que foi um grande naturalista, famoso, e diversas outras áreas, ele foi muito importante. No entanto, gostaria de falar sobre ele para elucidar o seguinte: como vamos tratar de história, a história da humanidade, eu gostaria de partir do ponto que a história ela é um misto de coisas, ela é algo que não é exato. Normalmente vai acontecer, talvez até nos comentários a seguir, sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo, sobre diversas outras maneiras de ver a evolução do nosso planeta, da vida. No entanto, eu gostaria de partir do ponto do seguinte: aqui usaremos o evolucionismo, usaremos as teorias de Charles Darwin, perdoe-me. Usaremos essas teorias, que são, por parte da maioria dos concursos, da maioria dos vestibulares, da maioria do Enem, que será realizado daqui a alguns dias. Nós vamos usá-lo justamente por isso. Não queremos contrapor nenhuma crença pessoal,
não queremos contrapor nada em que você acredite. Pelo contrário, convidamos todos para o debate respeitoso. Essa é a ideia principal do canal. A questão é, até abro um preâmbulo, abro parênteses aqui para dizer, tenho ideias futuras de fazer documentários e discussões sobre diversas religiões, diversas formas de ver o mundo. Por exemplo, falarmos sobre mitologia grega, sobre mitologia hindu, sobre várias e diversas formas de compreender a nossa vida, a nossa existência, os nossos povos. A ideia é justamente da ciência humana, né? Então passamos ao próximo passo, que seria as teorias em choque. Porque temos diversas explicações, temos diversas maneiras de procurarmos de onde surgiu o homem, como ele veio, como ele aconteceu. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de usar e de comunicar a vocês que na nossa história nós temos diversas maneiras e formas de explicar o surgimento do homem, né? E eu escolhi falar justamente de início sobre Charles Darwin, que foi um grande naturalista, famoso, e diversas outras áreas, ele foi muito importante. No entanto, eu gostaria de falar sobre ele para elucidar o seguinte: como vamos tratar de história, a história da humanidade, eu gostaria de partir do ponto que a história, ela é um misto de coisas, ela é algo que não é exato. Normalmente vai acontecer, talvez até nos comentários a seguir, sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo, sobre diversas outras maneiras de ver a evolução do nosso planeta, da vida. No entanto, eu gostaria de partir do ponto do seguinte: aqui usaremos o evolucionismo, usaremos as teorias de Charles Darwin, perdoe-me. Usaremos essas teorias, que são, por parte da maioria dos concursos, da maioria dos vestibulares, da maioria do Enem, que será realizado daqui a alguns dias. Nós vamos usá-lo justamente por isso. Não queremos contrapor nenhuma crença pessoal, não queremos contrapor nada em que você acredite. Pelo contrário, convidamos todos para o debate respeitoso. Essa é a ideia principal do canal. A questão é, até abro um preâmbulo, abro parênteses aqui para dizer, tenho ideias futuras de fazer documentários e discussões sobre diversas religiões, diversas formas de ver o mundo. Por exemplo, falarmos sobre mitologia grega, sobre mitologia hindu, sobre várias e diversas formas de compreender a nossa vida, a nossa existência, os nossos povos. A ideia justamente das ciências humanas é essa: agregar, falar sobre todas essas premissas, não é? Então, justamente, vamos começar então a partir do evolucionismo para conseguirmos continuar o nosso caminho. Muito bem. Bom, Charles Darwin foi um famoso naturalista, né? Ele viajou pelo mundo, ele estudou diversas espécies, teve diversas obras publicadas, foi polêmico em sua época, por ser inglês, ele era uma pessoa muito notória, mas as suas obras, para a sua época, causavam um verdadeiro espanto, causavam discussão, porque ele revolucionou a maneira de como você estuda